esperar começar a gravação. Muito bem. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a reunião pedindo, como tradicionalmente a gente faz, a apresentação da Votorantim. Não sei quem está aqui hoje, eu não estou vendo todo mundo. O Alessandro, o Micaele. Não, eu estou aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Alessandro. Tudo bem? Vamos lá na apresentação? Vamos. Já vou compartilhar aqui a tela. Vamos. Só um momentinho, por favor. Abrindo a apresentação aqui. Está um pouco lento hoje. Quando estiverem vendo a minha tela, por favor, só avisar. Já está aparecendo para mim. Está aparecendo? Então vamos lá. Bom, então novamente aí, bom dia, né, a todos e todas. Hoje a gente está aqui no dia 4 de abril, né? A gente vai falar, né, como tradicionalmente a gente traz os dados aí sobre o reservatório aqui da Algaíto Pararanga. Esses dados aqui referente a ontem, né? A gente está com nível de 821,46 aqui, que equivale a 49,91%, né, quase aí nos seus 50%. A vazão afluente, né, até então, para abril, foi de 4,52%, o que equivale a 40% da MLT de abril, que é de 11,33%. Para a gente falar de março, né, a gente vinha março ali em torno dos seus 50-60%, e março fechou em 57% da MLT, como já era a expectativa nossa, que foi mostrada na reunião anterior. Abril aqui, a gente está nos primeiros 4 dias de abril, então ainda esse número aqui tende a variar bastante. Vamos lá, aqui a gente mostra, né, o nível do reservatório, né, o comportamento dele ao longo do mês. Aqui está para março. Para março a gente vê que ele saiu de 820,71, ficou no 820,45. E agora, em abril, a gente subiu mais 1 centímetro de 821,46, que é o que a gente mostrou agora, que é praticamente 50% do reservatório. Aqui a gente mostra, né, a chuva acumulada, né, de abril, né, que foi 31 milímetros, que é 46,4 da média. E anteriormente aqui a gente mostra a precipitação, né, para o mês de março, deu 782. São dados internos que a gente está também fazendo uma verificação deles. Aqui a gente mostra as vazões, né, para o mês de março, como já é de conhecimento de todos, e agora aqui para o início de abril, onde a gente mostra a vazão afluente, variou um pouquinho entre 3 e 6, o que está sendo a vazão do Rio Sorocaba e o que está sendo ali a vazão de captação do SAI, né, conforme deliberado. Aqui, novamente, a gente traz, né, o realizado do ponto de vista da cota do reservatório e mais as possibilidades, né, de comportamento do reservatório para uma vazão defluente de 1,75. Então, nosso ponto é aqui, a gente está praticamente em cima da curva de 50%, e, novamente, se a gente considerar que está a 40%, mesmo esses 4 dias, a 40% da MLT, seria esse comportamento aqui, né, nessa curva mais cinza, que a gente estaria para a vazão de 1,75, não chegando a limites aqui, limites mínimos de operação. Considerando aqui mais perto da Q710, né, a gente observa que para 40, embora a gente entende que ele não vai ficar em 40, a tendência é aumentar e ficar em torno dos 50 e dos 60. A gente tem que também, para vazão defluente de 2,5, a gente não atinge os mínimos operacionais.
E agora, uma curva aqui que a gente entende que seria uma vazão mais interessante, acho que para todos os usos do reservatório, onde a gente mostra que mesmo com a vazão defluente de 4 metros cúbicos por segundo, ele excursiona um pouco mais, isso é claro, mas a gente não chega a atingir o limite mínimo do reservatório, e ele volta a recuperar ali a partir de novembro, período úmido. Aqui o que a gente tem de previsão de precipitação, né, de 4 do 4 até 13 do 4, onde a gente tem os 3 dias acumulados de 7 metros cúbicos, 5 dias de 20 e acumulado nos 10 dias de 40. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Alessandro, eu não sei se você tem esses dados agora, mas talvez mais para frente. Você sabe qual é a MLT média de maio, junho e julho? A gente tem, eu não trouxe aqui, mas a gente tem. Tá. MLT. 2 segundos. A Micaele traz para a gente. 2 metros cúbicos por segundo? Não, em 2 segundos eu dou essa resposta, rapidinho. Ah, 2 segundos você me dá a resposta. Planilha aqui. Tá bom, desculpa. Então tá, então vamos abrir para o Júlio primeiro, que já pediu a palavra. Júlio, por favor. Não, eu pedi só se você podia voltar lá na chuva de março lá. Parece que estava 782 milímetros. Eu achei muito. Deixa eu ver se eu vi certo. Não, esses dados a gente está revisando, tá? Ah, não, Não, tá mas bom. acho que é naqueles últimos gráficos que você mostra daquela outra forma que tem os mapas, os 3 mapas. Acho que tem um que estava alto mesmo. Eu vi ali, parece que um ponto ali que mostrava ali que deu 500 e poucos por cento, estava 500 e poucos por cento da MLT. Não. Acho que ali é tem no gráfico mesmo. uma coisa ali. No quadro anterior, acho que é uma anterior. Mas acho. Onde estava lá, acho que eu não sei, mas eu vi aqui embaixo, aqui, ó, nesse, acho que ali embaixo, ali embaixo, chuva acumulada mensal de 715,10. Esses foram dados que a gente tem da nossa telemetria, tá? E também a gente confirmou. Mica, com quem que a gente confirmou esses dados? Com um órgão chamado. A gente confirmou os dados com nossa empresa, né, nosso fornecedor, que é a Água e Solo. Aí a Água e Solo verificou os dados com a CEMADEM das 4 estações que nós temos lá, estações telemétricas. Ele falou que pelos dados da CEMADEM, apenas uma estação está com os dados um pouquinho diferentes, que é a estação A jusante, e esses dados são da estação A montante. As demais, ele falou que estavam coerentes os dados, tá? Mas a gente está olhando, isso é o que tem de Tem que ter contestar dado. É que me chama a atenção, 500 e poucos por cento de chuva a mais e a MLT, a vazão está lá embaixo, né? Só pedir mas vamos lá. Tem correlação, mas não é correlação direta, né? A precipitação não necessariamente ela está caindo direto no reservatório. Não. Então isso muda um pouquinho, mas de qualquer forma é um dado também que chamou a nossa atenção. Outra coisa é que a vazão afluente é calculada, né? Calculada pelo nível do reservatório. Então, se chover muito no reservatório e tiver muitas captações, vamos dizer assim, acaba que o nível não sobe como deveria e acaba que a conta não fecha, né? Vamos dizer assim. Mas como eu falei, a gente não tem essa lá atrás, né? Foi falado lá atrás isso. Que a gente não tem todas as retiradas do reservatório, né? Desculpa, Micaela. Desculpa, não queria interromper. Esse 782 milímetros é mensal? É o acumulado mensal. Acumulado mensal do mês de março. Eu acho que está... Não, vamos lá, gente. A média do mês de março aqui na nossa região é 200 milímetros acumulados, 300 num ano muito chuvoso. 782 é muita coisa. Vamos lá, gente. É um dado que está nas nossas medições, é um dado que foi confirmado com as empresas que têm contrato com a gente também achou estranho e por isso a gente está revisando esses dados. Assim que a gente tiver alguma posição ou que algum outro órgão tenha também esses dados de forma oficial, é só mostrar para a gente aqui também. Tá? Acho que é um dado que tem um grau de incerteza ainda que a gente está olhando, mas como foi solicitação do grupo
que a gente trouxesse alguma coisa sobre realizado, a gente acabou trazendo esses números com esse disclaimer, tá bom? Tá bom. Tem gente pedindo a palavra? A Viviane primeiro. Viviane, por favor. Bom dia a todos, vocês me ouvem bem? Eu só queria saber se as chuvas que estavam previstas para a última semana se confirmaram nesses últimos dias. Mica, a gente ainda não teve a confirmação da água e solo, né? Pode repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi daqui. As chuvas que a gente, num gráfico, numa reunião anterior, a gente estava prevendo um volume de chuvas agora para o final de março. O que a Viviane quer saber é se essa previsão se ela se cumpriu, né? Se o que estava previsto chover no final de março realmente aconteceu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Tá. Vamos lá. O que aconteceu no final de março, vamos contar os 3 dias de abril, que foi o percentual das chuvas, estavam agora de sexta para ontem, né? Ficamos com 31 milímetros de chuva, tá? O que estava previsto, deixa eu abrir meu relatório aqui. Dois segundos, tá? Tá. O que a gente tem de previsão para Itupararanga nos dias 2, 3, vamos pegar o do dia 1, então, vou pegar aqui dia 2 e dia 3, deixa eu pegar o dia 1 aqui. Uhum. Vamos lá, o que estava previsto para Itupararanga nos dias 1, 2 e 3 era aproximadamente 4 milímetros, e choveram 31 milímetros, segundo a medição. Tá, então foi acima. Beleza. O próximo inscrito é tinha o Rodolfo, não sei se ele quer falar ainda, Rodolfo. Não, André, foi engano. Então Obrigado. tá bom, obrigado, Rodolfo. Polga. Bom dia. Só como contribuição, professor, a média de chuva anual é em torno de 1.400, 1.450 milímetros, né? Então, provavelmente, precisa ser revisto esse dado aí que foi colocado. Muito estranho mesmo. Eu acho que foi um erro de vírgula, alguma coisa assim, porque realmente está... Mas, de qualquer forma, eles já sabem disso e vão fazer essa revisão aí dos dados de chuva, né? É aberta a palavra. Tem mais alguém que gostaria de fazer o uso da palavra? Viviane, por favor. Eu queria pedir para o Alexandre, se pudesse, por gentileza, voltar aquele gráfico com a sugestão de vazão de 2,5, que é a COSEC 10. Eu só fiquei com uma dúvida no gráfico. Tá. Alexandre, se puder disponibilizar de novo o gráfico. Então, é só para a gente poder entender. Se a gente tiver uma média na MLT de 40%, só para entender entre que cotas que a gente ficaria. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Vamos lá. Cada uma dessas curvas representa uma LT mensal, né? O que a gente fez? Se em todos os meses a MLT for de 50%, que é esse rosinho aqui, ó, significa que com a vazão defluente de 2,50, a nossa cota vai excursionar essa curva. Então, vamos lá.
a mais baixa ficaria aqui acima dos 820. Tá vendo? Depois aqui ela começaria recuperando aqui em outubro, que é o período úmido. Então, cada uma dessas curvas é para um percentual do MLT. A gente imagina que esse ano a gente vai estar aí acima dos 50, todos os estudos que a gente tem, com os parceiros que a gente tem, que ele vai ficar em torno acima dos seus 50%. Né? Então, por isso que a gente sempre defende aqui, a gente sempre mostra aqui, e refere-se a essa curva que ele está aqui agora. Ó. Desculpa, acima dessa daqui, ó. Acima dessa daqui, que é o que a gente acha. Março fechou em 57% do MLT, então ficou aqui bem próximo a essa curva, mas a gente imagina que vai estar aqui. Então, tanto para uma defluência de 2,5, quanto para uma defluência de 4, a gente entende que em nenhum desses patamares de 40 ou de 50, de 40, de 50 ou de 60%, o reservatório atinge o mínimo operacional. E só reforçando aqui que o reservatório ele existe para excursionar dentro dessa faixa operativa. Então, acho que assim, não seria problema eu estar nessa cota, sendo que depois ele vai recuperar com o período úmido. Então, por isso a gente sempre joga aqui, a gente sempre mostra, né, não joga, a gente sempre mostra e traz aqui esses valores para todo mundo ter o mesmo entendimento. Agora, só lembrando que o que está no título do nosso gráfico, essa vazão de 2,5 e 4, é só o que vai para o Rio Sorocaba. Ela não está anunciado ainda a captação do SAI. Então, nós vamos somar a saída do SAI, é isso? Desculpa, Viviane. Ela está assim, tá? Porque a do SAI, ela é fixa. Então, a única coisa que a gente varia é essa defluência, que é a que vai para o Rio. Aqui já considera a vazão de captação do SAI. Então, é 4 metros por segundo mais os seus 1,82. Então, é 5,8 a saída. Isso, é 6. Você pode considerar que aqui é 6. Em todas elas, em todas elas a gente considera a captação do SAI, como a gente já disse aqui em outras reuniões. André, é só a título de esclarecimento, tem muita gente que não é técnica na área, e eu também tenho essa dificuldade, é importante deixar claro que é esse número que aparece no gráfico mais a saída do SAI. Então, se a gente levar a defluência, temos que somar a saída do SAI, que eu não sei se já voltou para 1,95 ou ainda não, mas enfim. É só para a gente deixar claro isso, para as pessoas entenderem. Ô Viviane, tá ruim o seu áudio, eu não entendi, mas só para deixar claro, tá? Esse valor de 4 metros por segundo é o valor que vai para o Calha do Rio, e somado a esse valor, o que sai do reservatório é o QD de 4 mais a captação do SAI. O que sai do reservatório, isso aqui é o que vai para o Rio. Essa curva que eu mostro aqui, ela considera os 4 mais a captação do SAI. O que está retirando do reservatório total. O que está entrando mais o que está saindo, e o que está saindo é o 4 metros cúbicos por segundo mais os 2 metros cúbicos por segundo do SAI. Tá claro agora? Sim. Tá bom. Desculpa, é porque seu áudio estava ruim e eu não estava te escutando. Deixa eu só aproveitar e falar que a questão daqueles dados de pluviometria, eu entrei aqui no sistema e tem algum problema na conta do acumulado. Eu acho que é um problema de vírgula mesmo. Né? Porque tem um dia aqui, por exemplo, que choveu 1,4 milímetros e está somando 14 milímetros, daí dá esse valor super alto, realmente, no acumulado. Eu acho que é um problema aqui de cálculo mesmo da chuva acumulada. Não, vamos ver, e na apresentação que a gente mandar, a gente manda com o valor retificado já. Tá legal. Porque se você somar na mão aqui a chuva diária, não dá 700 e pouco. Mas se você olhar no gráfico aqui do acumulado, ele fala isso mesmo. Fala, inclusive, que está em 820, acumulado no mês de março. É muita água. Reginaldo, por favor. Bom, bom dia a todos. André, acho que avaliando ali, né, o que o Alexandre mostrou para a gente aí,
Eu acho que é bastante confortável a gente tomar a decisão como você tinha proposto da última vez, né? Vamos fazer aquele up volumétrico ali, volumétrico é bom, né? O up de vazão de 0,25 metros cúbicos, né? Eu acho que a gente já viu ali que, pela pior expectativa que seja, no caso da precipitação ou da MLT lá, entre 40% e 50%, que é o que ele mostrou ali, não vai se atingir o nível mínimo ali. Então, acho que eu proponho que a gente, né, tome essa decisão nessa semana, como já estava pré-definido, né, que a gente começar a melhorar um pouco o que é 710 do Rio, né, na oportunidade de aumentar do 0,25 até os 2,5. E é óbvio, né, André, avaliando aí toda semana, como a gente tem feito, o comportamento disso. Mas eu acho que um pouco bem confortável a gente continuar nessa maneira que a gente foi exposta na última reunião, o 0,25 semanal aí, daquela maneira que você tinha falado. Obrigado, Reginaldo. Rosângela? Bom dia. Veja, na reunião passada, se afirmou várias vezes, olha, nós estamos entre uma MLT de 50 a 60. Hoje a gente já viu que nós estamos no mês de abril, né? A gente está começando o mês de abril, e já foi indicado que a MLT está mais ou menos em 40%. Lembrando que o reservatório, né, tem os seus, tem a parte do abastecimento e outras atividades, e também tem lembrar novamente a proteção da calha do Sorocaba. Conforme o Reginaldo pontuou, tudo bem, a gente também poderia, sim, começar, talvez, a defluência, mas com muito cuidado, porque a gente vê que a curva que o Rodolfo disponibilizou no GT Crise, ele não tem subida. Agora a gente passa de novo para um patamar e a gente não sabe o que vai acontecer. Em outubro, embora nós sempre consideramos que é o mês, né, a época da entrada do mês de precipitação, mas não foi o que aconteceu este ano. Então, só para lembrar, fico um pouco preocupada quando se aponta que se pode chegar aos 4. Não, se a gente chegar no Q710, acho que seria um bom número para proteger a calha do Sorocaba. Obrigada, André. Obrigado, Rosângela. Olha, eu acho que, assim, apesar de a gente não ter melhoras no número de MLT agora em abril, porque também está muito no começo, não mudou muito da nossa avaliação do semana passada. Então, acho que é interessante a gente manter o planejado de aumento de 0,25 na vazão defluente. Só para lembrá-lo que, proposto pelo DAE, a gente tem o STEP de 0,25. Então, mesmo que a gente faça esse aumento toda semana, vai demorar pelo menos mais 3 semanas para a gente chegar no 2,50. Né? Então, a minha dúvida fica ainda, eu acho que eu fiz essa dúvida na semana passada, mas ainda tenho, se a gente já na súmula fala do aumento progressivo, ou se faz uma súmula só para essa semana, indicando 0,25, e daí na semana que vem faz outra súmula. Isso tem só uma implicação interna no comitê, porque daí a gente tem que convocar uma reunião da CTPLAG no final de cada reunião do GT Crise, para poder referendar a súmula. Então, a gente precisa saber se a gente vai fazer dessa maneira ou se já vai fazer uma súmula com esses aumentos progressivos. Lógico, como em qualquer momento, essa súmula pode ser revista. Não quer dizer que isso vai ser desse jeito para sempre. É só uma questão de facilidade de procedimento, mas é uma decisão que o GT Crise tem que tomar
não é uma decisão particular aqui, né? A Viviane já colocou que ela prefere uma súmula por semana, sem problema. E temos aqui inscritos, deixa eu ver, o Alessandro, o Rodolfo, o Reginaldo e o Júlio. Então, Alessandro, primeiro, por favor. Não, só acho que para a gente deixar claro aqui os dados que a gente trouxe de MLT, só para reforçar, a MLT de março, né, fechado de março, foi 57%, como, se não me engano, na reunião de semana passada estava em 54%, então ela fechou em 57%, que é o que a gente trouxe e era a expectativa que ficasse perto desses valores. A de abril, ela está 40%, como a gente mostrou aqui, mas só para a gente também, da mesma forma que a gente toma o cuidado quando ela está alta, ainda tem um período do mês para acontecer, nesse momento também, acho que a gente tem que adotar esse número de 40 também de forma conservadora e esperar aí pelo menos mais umas 2 semanas para a gente ver para onde que aponta o comportamento. Essa é a questão. Com relação ao procedimento, nós aqui da CBA, a gente entende que se o procedimento pudesse ser facilitado, né, eu acho que a gente ganharia em processo, em velocidade, tudo, e garantindo que qualquer situação que fugisse ao esperado, a gente poderia voltar atrás na deliberação. Mas isso aí era só para agilidade do processo, não tem problema não. Se quiser fazer uma ata, uma reunião por semana, não tem problema não. A gente não vê problema. Obrigado, Alessandro. Não, só lembrando que as reuniões vão continuar uma vez por semana, é só a questão da súmula que é importante. O próximo aqui inscrito é o Rodolfo. Rodolfo, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que dentro do que o Reginaldo falou e dos gráficos apresentados aí pelo Alexandre, acho que a gente está com uma situação um pouco mais tranquila agora, de chegar pelo menos no Q710 ou próximo disso, né? E que é importante a gente avaliar dentro dos gráficos aí das simulações, que a probabilidade da gente chegar no mínimo operacional que a gente estabeleceu aqui como cota inferior, que é o 817,5, na simulação de 2,5, né, é só se a MLT cair de 30, né, para ficar abaixo de 30. Então, eu acredito que a gente possa, pensando nisso que o Alexandre falou de economizar processo e facilitar um pouco a vida de todo mundo, aí, principalmente de quem participa da CT Plaga e tem que ficar fazendo súmula toda semana, fazer uma súmula hoje, que a gente vai avançar com a vazão defluente até o Q710 em steps de 0,25 e deixar consignado que qualquer eventualidade a gente pode abortar a situação, porque nós não temos muita opção, a gente vai ter que chegar no Q710 para manter a questão da qualidade na calha, é inevitável. E como vão ter reuniões toda semana, para a gente tentar evitar um pouco isso de toda semana fazer uma súmula, discutir de novo se vai, se não vai subir o 0,25, já deixa já estipulado isso, né? E a gente vai avaliando e qualquer necessidade a gente volta atrás, não tem problema. Obrigado, Rodolfo. Agora é o Reginaldo. Oi, André. Não, só ratificando, né, o que foi falado. É muito mais inteligente e eficiente a gente fazer isso, né? Vai semanal aí, como a gente está se reunindo semanalmente, né? Vou voltar a informar uma coisa que a gente sempre andou falando, né? O botão vermelho, né? Se acaso a gente vê, que eu não sei também se é uma avaliação pontual, é um pouco complicado, né, André? Não gosto de fazer avaliação pontual, a gente tem que sempre ter vários dados, ter um universo, quanto maior a gente tiver, melhor, que é mais fácil a interpretação, é óbvio, né? Então eu sugiro e ratifico as informações aí do Rodolfo, do Alexandre, né, da Votorantim. Então acho que é bem mais inteligente a gente fazer isso do que ficar acionando, né? Grupos, aciona uma vez, se for o caso, para retornar e não toda semana, né? Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Júlio? Olá.
Não, eu só queria rapidamente só falar, eu concordo com a fala da Rosângela, que a gente tem que olhar meio que cuidado os números, né? Antes de pensar em 4 aí, metro cúbico, tem que se olhar com bastante cuidado. Então, só ratificar que eu concordo aí com a Rosângela. Eu acho que um dado interessante que a gente teria, se fosse possível trazer, a gente está se reunindo desde agosto aí, é quanto fechou a MLT cada mês, desde que a gente vem se reunindo, para a gente ver como foi a evolução, quando que realmente entrou o período chuvoso, quando começou a operar, né? Porque é uma coisa a gente vê, hoje outra é ver o MLT, se fosse possível, seria um dado interessante. E outra aí, sobre o 0,25 por mês ou não, minha sugestão é a gente usar para aumentar agora o mesmo critério que foi utilizado para baixar. A gente não fez previsão de baixar vários meses seguidos, era 0,25 cada vez. Então, proponho que para aumentar seja utilizado o mesmo critério. Toda semana se faça uma soma. Eu acho que os critérios têm que ser mantidos. Se esse critério foi mantido para baixar, a gente tem que manter esse critério para aumentar também. Obrigado, Júlio. Eu acho que sim, tem 2 propostas, mas as 2 propostas, a única coisa que afeta é a questão de convocação da CCPLAR. André, só um minuto, por favor. Fala, não é só isso também, né, André? A dificuldade de tratamento que o Rio Pirajibu, representando um volume grande no Rio Sorocaba, continua. Eu tenho vários problemas com nitrogênio. Então, quer dizer, não é só eu quero para atingir o Q710. Eu já estou externando várias vezes, diminuiu aquele problema do flúor, mas eu continuo tendo problema de diluição, né? A estação não foi projetada para isso, né? Apesar de uma alta tecnologia, ela não foi projetada para isso, né? A condição está totalmente ímpar, né? Uma situação que nunca se viveu aqui. Então, eu insisto nisso. O problema às vezes, quem não está diretamente ali, a gente está a 300 metros do Pirajibu, né? Da foz do Pirajibu. Então, a gente está sendo influenciado muito, né? Com tratamento mais caro, com mais produtos, com mais lavagem de fio. Quer dizer, tudo está afetando. Por quê? O volume que está vindo do Pirajibu está muito mais representativo do que estava em outras situações. Nós nunca estivemos com o Rio no Q710. Sempre foi um valor a mais. Então, eu não estou porque eu acho o Rio mais bonito, ou mais feio, cheio ou vazio. Eu estou mais pela qualidade, estou extremamente preocupado. O nosso tratamento lá, ele é eficiente e tal, mas é um custo, né, André? Quanto pior a água, maior o meu custo ali, né? E o custo a gente viu que ultimamente, cloro, os insumos ali, está lá em cima. Tudo bem, nós estamos aqui para isso, mas eu acho que a gente deve levar em consideração isso, né? A qualidade dessa água que eu estou tratando, né? Obrigado, Reginaldo. A Rosângela, depois eu complemento o meu encaminhamento, minha proposta de encaminhamento. Rosângela, por favor. André, eu gostaria de perguntar ao Reginaldo, por favor, quais os parâmetros que estão dificultando o tratamento? Por favor, se ele puder, ou se em outro momento puder falar sobre isso, André. Não, tudo bem, Rosângela. Bom, a gente percebe, esses dias nós fizemos uma análise lá, aliás, esses dias não, a gente faz constante, né? Qualquer variação que a gente percebe na qualidade da água bruta captada, a gente vai lá e analisa. Nitrogênio é uma coisa que andou variando, ele tem uns picos, né, de nitrogênio. O nitrogênio é complicado, ele afeta no tratamento. Não é só tirar ele, oxidar ou fazer alguma outra coisa, ele afeta no tratamento. OD, nós medimos OD, se não me engano, na sexta-feira foi, na captação, deu 1 de novo, quer dizer, o OD baixa, então, quer dizer, o que significa OD? Tem alguma coisa consumindo o oxigênio do Rio Sorocaba, que ele vem com 4, 5, 3 de OD e cai para... Então, ali tem alguma coisa consumindo, né? Porque a montante ali da nossa captação, a gente tem valores mais altos. Aí na captação vai lá para baixo. Nitrogênio é outro parâmetro também que nos afeta ali, nitrogênio e fósforo. A gente já sabe mais ou menos de onde vem, né? Quando a gente mapeia ali o Pirajibu, e que a do Pirajibu está sempre ruim, né? Então é óbvio que a capacidade dele, é lógico que ela tem a sua vazão diminuída, mas não tanto quanto foi o do Rio, né? Ele tem uma influência enorme ali, né? Então a gente percebe que tem uns complicadores ali. Então, resumindo, o problema é que a piora da água
na calha do Sorocaba se deve à qualidade de água que vem do Pirajibu. É isso. É óbvio que pode ter outras interferentes, outra poluição difusa, mas o que a gente sente aqui, Rosângela, é que o Pirajibu tem um grande efeito ali, né? A gente sabe que ali na região de Itu tem mais de 60 mil pessoas jogando esgoto ali, né? Então, não precisa nem fazer análise, né? É só a gente olhar mais ou menos a qualidade do Pirajibu que a gente consegue verificar que é complicado, né? Obrigada, Reginaldo. Obrigada, André. Obrigado, Rosângela. O Rodolfo está com a mão levantada, depois o Júlio. O Rodolfo, não sei se ficou, se você quer falar. Não, só esqueci de abaixar, André. Tá bom. Antes do Júlio, tem uma mensagem do Paulo aqui. Realmente, o rio está abaixo do seu enquadramento para classe 2, né? Se está com oxigênio 1, mesmo 3 e 4, classe 2 é 5. Então, ele está, nesse trecho urbano, está desenquadrado, vamos dizer assim. Júlio, por favor. Não, André, não, só para falar aí, a questão do Q710 aí, nem coloquei conta de chegar, não. Só a minha posição é que eu usar o mesmo critério, para a gente fazer por semana, até chegar aos 2,5, né? Mas só falar uma coisa, a questão do Q7, também parece que a gente não tivemos problema nessa queda, tivemos problema nas captações, nós também ali, tivemos que adequar tratamento também, com aumento de custo de produto químico, mesma coisa que Sorocaba aconteceu com a gente, né? É que é uma situação que teve que ocorrer, né? Evidente que essa vazão maior vai melhorar para a gente para baixo também, né? Eu só falo, é só questão de critérios, né? Eu só falar, e Q710, hoje o Q710, manter o Q710 no Rio vai ser um luxo, porque o ano passado as captações nossas praticamente nada chegou ao Q710. Essa é a verdade, né? O problema não está só nessa bacia, tá? O problema é geral. A gente tem outras captações em outros rios na bacia inteira, não chegava a Q710. Né? Em lugar nenhum, com qualidades ruins também. Então, é um problema que realmente todas as concessionárias estão se deparando, com certeza. Pelo menos nós estamos se deparando em vários municípios, né? Com aumento de custo, com obras e aumento de custo de produto químico generalizado mesmo. Isso não vai escapar mesmo. Eu acredito que não vai ser aqui que vai. Obrigado. Não, mas não, só, André, só um ponto, né? Não chegar no QCT10 por obra divina ou de São Pedro que não chove é uma coisa. E não ter o QCT10 por fechamento, diminuição de uma defluência para o rio é outra coisa, né? Não dá para comparar uma coisa com outra, né? Mas por isso estamos falando de chegar no QCT10 agora, né? De retornar, né? Eu vejo, Júlio, Reginaldo, demais membros, que assim, não existe aparentemente nenhuma controvérsia grande em voltar ao Q710, a chegar no Q710. Ninguém colocou essa questão, pelo menos até agora, e eu acho que não existe essa dúvida de que é necessário chegar no Q710 para passar o período de estiagem. Eu vi que algumas... a Viviane está confirmando, ninguém se colocou contra chegar no Q710. O que eu vejo é que existe alguma controvérsia em chegar nos 4 metros cúbicos de defluência para Votorantim, que talvez seja mais confortável, inclusive, para a CBA, mas há dúvida se isso dá para fazer no Rio Sorocaba nesse momento, ou no reservatório, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que construir aos poucos, em função da chegada dos dados. A gente também não tem dúvida que vai ser feito por steps de 0,25 por semana, que foi o que foi acordado com o DAE, né? Ninguém vai aumentar tudo de uma vez, vai ser aumentado 0,25 por semana até chegar no Q710, pelo menos. Então, seriam 3 semanas que a gente pode fazer aumentos consecutivos. A dúvida que tinha é se fazia uma súmula só ou se fazia 3 súmulas, ou seja, cada semana você faz uma súmula. Lembrando que esse GT aqui, ele faz a indicação para a Câmara de Planejamento, a Câmara de Planejamento que vota a súmula. Então, eu acho que na atual situação e no atual momento de compreensão das pessoas, talvez seja previdente a gente fazer uma por semana. Faz uma dessa semana para aumentar, a partir, se a gente conseguir andar com a documentação, amanhã já está na mão da CBA esse aumento. Então, até segunda-feira que vem, a gente tem uma semana para fazer essa avaliação.
Aí, na semana que vem faz outra, e na outra semana faz outra. Eu não acho que tem nenhum problema quanto a isso, até porque muitas pessoas que fazem parte desse GT também fazem parte da CT Plaga. Então, a gente consegue fazer essa alteração. Então, a minha sugestão é que a gente faça semana a semana, uma súmula a cada semana. Dá um pouco mais de trabalho? Tá. Mas eu acho que é mais tranquilo para que as pessoas tenham concordância e vão se acostumando com o processo. É uma sugestão, mas estou aqui à disposição para quem quiser. Se alguém que propôs da outra maneira quiser continuar com a proposta, a gente pode até colocar em votação, mas lembrando que a CT Plagre, que no final vai acabar decidindo isso. Rosângela, por favor. André, só reafirmando a sua fala, foi dito, e está sempre sendo dito com frequência, que esse grupo deve acompanhar sempre o que está acontecendo, né? Com frequência, porque ninguém, embora tenham feito os modelos, mostrem os dados, a gente tenha dados primários, mas nós estamos tateando o que está acontecendo, né? Então, acho importante aquilo que você falou. Embora tenha que chamar uma reunião da CT Plagre, depois do GT Crise, eu acho que é pertinente. Todos acompanham e foi esse o combinado que tá sendo discutido nesse grupo, né? André, você está falando? Fiquei com a impressão que caíram, não? Eu estou tendo a impressão que o André caiu da reunião. O André caiu. Você entra de novo, certo? Eu estou tentando entrar de novo enquanto isso. Tá bom, obrigada, André. Eu falei com o André, ele pediu para que a gente possa, a conexão dele caiu mesmo, mas é ele vai estar tentando entrar, mas ele pediu para dar a sequência para que a gente possa, então, decidir o que será feito quanto à periodicidade da decisão da defluência. Se a gente faz para cada step, né, para cada passo de 0,25, nós façamos uma reunião, ou se ainda alguém insistir na proposta de que seria uma súmula para atingir o Q710. Alguém, Reginaldo, quem mais? O Rodolfo, talvez, a própria CBA, nós podemos fazer uma súmula a cada passo, ou vocês ainda querem defender essa proposta? Alessandro?
Bom, não, eu entendo que a gente poderia ter uma súmula só, né, e ter uma súmula falando que a gente chegaria no Q710, e a partir daí, no acompanhamento semanal, a gente, se tivesse qualquer problema, a gente voltaria, né, mas, assim, para mim isso também não tem importância, qualquer um dos casos a gente vai ponto a ponto, era só mesmo uma questão de otimização do processo. Tá bom. Então, a gente pode considerar que você também concorda com que a gente faça uma súmula a cada semana e passe pela aprovação da CETEPLAC. Pode ser. Obrigada. Sim. Reginaldo levantou a mão, por favor. Não, eu preferia que fosse uma só e a gente já ter essa certeza de... Certeza não, né? No caso de alguma desconformidade ou alguma informação relevante em função do comportamento do reservatório, a gente reavaliar. Não entendo que seja necessário toda semana fazer isso, porque pelo comportamento, porque a gente tem avaliando aí todos esses dados aí, eu me sinto confortável em me posicionar dessa maneira. André, eu não sei o que você ouviu. André? Sim, estou ouvindo, pode falar. A CBA concorda com que seja uma súmula por semana, que haja uma súmula para cada 0,25, né, para cada passo. O único ponto que eu estou ouvindo é o SAI de Sorocaba, o Reginaldo, que se manifestou, que gostaria que fosse uma súmula só, até atingir o Q710. Então, não, gostaria não, deixa eu só voltar a falar, André, Rosângela. Gostaria não, para mim é totalmente indiferente. O problema é a minha captação, o problema é a qualidade da água, como eu externei, na captação. Para mim, se o rio esvaziar e eu tiver condição, como estou tendo de tratar, mas com um custo bastante grande, eu não acho eficiente isso, entendeu? Eu me preocupo com isso. É dinheiro público, é uma coisa que a gente poderia estar... É óbvio que se começou a baixar o reservatório, aí eu tenho alguma coisa concreta para me justificar. Agora, eu acho que pela última reunião que foi feita, acho que está todo mundo já entendendo que seria até coerente essa questão de up semanal. É óbvio que se há algo de muito fora da linha média acontecer, é óbvio que a gente vai tomar uma decisão. Então, eu só me preocupo isso. A minha preocupação maior é o tratamento, o custo que eu estou tendo nesse tratamento. Posso fazer uma sugestão alternativa para tentar contemplar as várias posições? Eu acho que na súmula de hoje, a gente pode incluir a necessidade de chegar no Q710, ou seja, aparentemente há um consenso de que a gente deve chegar no Q710 para passar pelo período de estiagem, pelo menos no Q710. Então, eu acho que a gente pode deixar isso claro na súmula, de que o GT Crise concorda com a necessidade de se chegar pelo menos até o Q710 na saída do reservatório, que é 2,6 metros cúbicos por segundo. E solicitar para a Votorantim, para a CBA, né, desculpa, o aumento de 0,25 nessa semana. E na partir da semana que vem, a gente já deixa pronto uma súmula para mais 0,25. Então, a gente deixa claro de que há uma concordância para chegar no Q710, até por uma segurança para o processo do Reginaldo, lá no tratamento de água, né, e uma indicação do que a gente já vai fazer, mas solicita um aumento só de 0,35, só de 0,25 nessa semana. O que vocês acham dessa alternativa? Pode contemplar? André, só para dar mais um testemunho, que a gente percebe, por exemplo, que às vezes com pouca ou pequena precipitação que a gente tem aqui na região, essa água já melhora, assim, significativamente, né? Então, quer dizer, agora eu abro a janela do quarto e me preocupo em chover para diluir o rio e não para encher o reservatório. Então, é uma situação, entendeu? E ela fica 2, 3 dias, ela tem esse efeito, mesmo que chuva pequena, entendeu? Ela tem esse efeito de diluir o Piratibu, muito provavelmente, em função disso, entendeu?
Por isso que eu me coloco bastante incisivo nessa questão de a gente ir melhorando o Q710 aí dessa maneira, porque não é simples, não, a questão de qualidade aí. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Então, a proposta é que na súmula vai escrito, olha, existe uma concordância de se chegar no Q710, pretende-se fazer isso até o fim desse mês, que é o mês de abril, mas solicita que a CBA, nesse momento, aumente 0,25, como foi combinado com o DAE, primeiro step. E daí a gente já deixa a súmula preparada para as outras semanas, um aumento só do 0,25, mas, lógico, passa primeiro pela reunião. Eu também acho que se não acontecer nenhuma grande modificação, é isso que vai acontecer, mas eu acho que é mais tranquilo para as pessoas poderem ir discutindo semana a semana, sem criar uma ansiedade, mas já garantindo que a gente pretende chegar no Q710 até o fim do mês. O Polga acha que é melhor uma súmula só. Eu acho que tanto faz, viu, Polga, uma súmula só ou 3, porque no final das contas o resultado final vai ser o mesmo, mas só permite que as pessoas tenham um pouquinho mais de segurança semana a semana, né? Lembrando, como o Reginaldo sempre falou, que a gente tem um botão vermelho. Vai que acontece algum problema muito sério, a gente pode interromper o processo. Mas já fica claro na súmula que é essa a nossa pretensão, né? Chegar no Q710 até o fim de abril. André, só lembrando também que nós estamos em abril, e em abril, se a gente olhar os gráficos, a gente tem ocorrência de chuvas, e isso também pode facilitar a calha do Sorocaba. E tudo bem que a gente está aquém do Q710, que é por legislação que deveria estar no Rio, mas como pontuou o Júlio, nós estamos numa situação que é um luxo agora também ter Q710, né? Então, com isso, acho interessante que se faça assim, como está sendo proposto, que a cada semana, porque assim o grupo tem uma segurança. Então, ele decide a cada semana com as informações atualizadas e acompanhando e lembrando que a gente está no mês de abril e se houver necessidade ainda de segurar alguma coisa, alguma defluência, a gente está num período ainda mais confortável. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Mas você concorda, então, colocar na súmula que a nossa intenção, né, nossa previsão, é que chegue no Q710 até o fim desse mês. Lógico que isso pode ser revisto, mas, de qualquer forma, já deixa indicado até para ter uma garantia maior, tanto do pessoal que faz captação abaixo no Rio, como da própria Votorantim. Não, tudo bem. Não é, o ponto é realmente a súmula, ou melhor, os passos de defluência serem decididos a cada semana. Acho importante isso. Agora, se a gente conseguir chegar até o final do mês com essa segurança, eu acho ótimo. Tendo o Q710, a gente já passou muito mais apertado, né? Reginaldo, contempla essa minha proposta de a gente incluir na súmula a questão da necessidade, da intenção de chegar no Q710 até o fim desse mês, mas só solicitar esse primeiro aumento de 0,25, daí semana que vem já faz o outro, provavelmente na outra já faz o outro. Ok, André, ok, vamos nesse sentido aí, em conjunto com todos, com certeza. É uma avaliação global, né? Com certeza. Vamos nesse sentido. Obrigado, Reginaldo. Então, acho que é isso. A gente chegou num denominador comum aqui, no consenso. A gente vai fazer uma súmula. Já vou pedindo para o pessoal da Fundação Agente já ir preparando a súmula, indicando que o GT Crise, em função da manutenção da qualidade do Rio Sorocaba, indica a necessidade de se chegar ao Q710 do Rio Sorocaba, que é 2,6 metros cúbicos por segundo, e que essa semana solicita a CBA que faça um aumento da afluência de 0,25 metros cúbicos por segundo.
E, Carol, aproveitando, se você quiser já anotar, na reunião da semana que vem, o item 1 continua, né? Só que aí, em vez de mês de março, passa a ser o mês de abril. Na verdade, continua todos os 3 pontos da pauta, né? Porque a gente vai decidir novamente o aumento da vazão de efluente. Ou você pode pôr decisão da continuidade do aumento da vazão de efluente, assim fica mais correto. O Gomes quer falar? Por favor, Gomes, pode falar. Bom dia, André. Peço desculpas a todos, eu acabei entrando um pouco atrasado na reunião. André, eu acho importante, eu não sei de que maneira nós poderíamos fazer essa informação chegar. Nós estamos tendo um grande avanço aqui, nessa situação da liberação de defluência, mas nós não podemos esquecer que no mês de abril nós vamos ter 2 feriados, um deles prolongados, vai aumentar aqui a chegada dos usuários flutuantes. Então, eu penso que talvez nós poderíamos não abaixar a guarda no sentido de manter a informação às prefeituras e com a colaboração também das concessionárias de abastecimento, para que nós não baixássemos a guarda quanto ao uso consciente. Porque por conta do ciclo chuvoso, as pessoas, infelizmente, elas acham que choveu e o problema está solucionado, né? Então, para que nós pudéssemos permanecer intensificando aí as nossas ações de informação quanto ao uso consciente, porque nós estamos falando de 2 feriados que nada aumenta consideravelmente os usuários, né? E isso pode ter um reflexo no consumo aí, e poderá futuramente influenciar também nas defluências que nós vamos decidir aqui. Só que eu gostaria de colocar, eu parabenizo todos mais uma vez pela ação. Muito obrigado. Obrigado, Gomes. Rosângela, é sobre o encaminhamento que você vai falar? É isso mesmo, André. Por Na favor, fala então. do Gomes, queria pedir, na verdade não é nem nunca mais, mas pedir para que o grupo, ou por meio de ofício, continuasse a informar assim, as prefeituras. Foi muito bem lembrado pelo Gomes, porque ao aumentar 0,25 pode sair em mídia, olha, está aumentando porque a situação está ficando mais cômoda. Não. Deixar claro, tanto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo Municipal, o que está se enfrentando e como que a gente está dando continuidade a isso. O Gomes fez uma boa lembrança. Obrigado, Rosângela. Viviane, por favor. Na verdade, é uma dúvida. A captação do SAI, ela já vai ser aumentada de 1,78 para o valor autorizado pela outorga? Viviane, eu acho que até já foi, até porque acabou o rodízio de Sorocaba nesse domingo, mas aí seria o Reginaldo ou o Rodolfo que pudesse explicar, não sei te dizer. Rodolfo, o Reginaldo, não sei. O Rodolfo acho que saiu, né? O Reginaldo está aqui. Oi, André. Acabou, né, nesse final de semana e a gente retoma gradativo mesmo, porque não dá para abrir de uma vez só, porque nós temos um processo aqui de 15 quilômetros de adutora que não dá para você chegar lá e abrir tudo de uma vez, entendeu? Ele é gradativo isso, tá? Está voltando ainda, né? Mas foi sábado, domingo, né, que começou, hoje é segunda ainda. Entendeu? Acho que dentro dos próximos 2 dias já deve estar tudo equalizado. Vai voltar para 1,95, não é isso? Isso. Só um ponto, tá? Esse aumento a gente tem que ser informado com antecedência, como a gente já acertou, para que a gente possa proceder ali com a abertura da válvula lá no reservatório para manter um 75 e o que o SAI precisa, tá? Esse aumento tem que ser avisado com a gente com antecedência para poder proceder essa manobra, tá bom, gente? Isso a gente já acertou, né? Bom, mas isso é uma questão da CBA com o SAI, né? Sim, é a questão do SAI com a CBA. Tá bom, Regis? Ok. Tá? Fica só para deixar tranquilo. claro. Fica tranquilo.
Pessoal, eu vou ter que sair agora. Tem uma outra agenda que já estão me esperando. Se tiver qualquer necessidade depois, vocês podem... Não, eu acho que a gente vai encerrar por aqui o GT Crise, Alessandro, e a CTPAG começa daqui a 15 minutos, às 11 horas. Tá. Só para a gente fechar a súmula. Mas é isso mesmo, só peço que vocês fiquem aí aguardando e até amanhã, provavelmente, chega a súmula para vocês para fazer o aumento da defluência desse 0,25. Ok. Tá bom. E é importante que nessa súmula tenha também o total, né? O da abertura ali do reservatório. O que sai do SAI e o que vai para o rio. Tá. A gente já vai colocar com essa informação do Reginaldo, então, Tá bom. do aumento gradual para chegar na outorga total dele, Isso, que é 1,95. Vamos lá, 3 informações. O aumento gradual para chegar no Q710, o aumento a partir da vigência da súmula e também considerando o que vai ser de captação do SAI. Isso. Isso, né? Isso. E se você puder, na semana que vem, trazer essa informação que o Júlio pediu, para a gente saber como é que foi a relação da vazão afluente em função MLT no ano passado, como começou esse ano, mês a mês, só para a gente ter uma ideia. A gente tem isso, né? Vamos lá, como em cada reunião a gente traz, então é só compilar as reuniões, a gente tem essa informação, mas eu trago isso de forma de gráfico, fica mais fácil o entendimento. Tá, até porque eu não sei se nós temos todas as suas apresentações disponíveis para todo mundo. Tá bom. Tá? Não, mas a gente traz, pode ficar tranquilo. Obrigado. Beleza? Então eu tô saindo, pessoal. Falou. Um abraço, boa semana a todos. Tem uma questão aqui da Maiara. Maiara, a vazão não muda hoje, na verdade, porque a documentação tem que passar pela CTPLAG, pegar as assinaturas da presidência do comitê. Então, deve chegar na mão da CBA amanhã e daí eles fazem esse processo gradual. Então, começa amanhã a um aumento da vazão do Rio Sorocaba. E ele acaba se concretizando depois de 2 dias. Ok? Bom, ficou alguma dúvida, gente? Senão a gente pode fazer um intervalo para começar daqui a 15 minutos a CTPLAG. Quem for da CTPLAG, peço que já permaneça conectado. E aqueles que fazem parte só do GT Crise, muito obrigado pela presença e pela discussão. E a gente volta na segunda-feira que vem. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou pegar uma água para mim. Vala, alguém gostaria de falar?